Professor, Não? existe a possibilidade de aula de 10 horas, não? Existe, só que eu pensei, sábado, 10 horas, às vezes a pessoa está cansada. Eu não pedi para o cara. Porque é aula de 10. Tem gente que vem de mais longe. Para mim, mais cedo seria melhor, mas eu acho que fica pesado, sabe? Todo mundo sabe. Eu não digo. Era uma possibilidade que eu levantei aqui, né? De repente. Você tem aula, né? Então, Até às 10h30. então tá. Tá aqui no Rio? Dá pra mim chegar aqui às 10h30. Não, tá 11 horas. Então. Se vocês quiserem, se todo mundo topar 10h30, então a gente começa às 10h30 também. Depois no final decide, se vai fazer 10h30. Para mim começar mais cedo um pouco melhor. Aí a gente podia fazer uma aula, então assim, tipo de 10h30, uma aula mais longa, que está todo mundo mais fresco, 10h30 até meio de meia, parava para comer alguma coisa e retomava depois. Até 2h30, fazia 4 horas de aula. O ideal é fazer 4 horas de aula, porque como é de 15 em 15 dias, pega um bom material e a gente não perde pique. A aula de 2 horas eu não acho impossível. Eu sempre revejo um pouco, depois a gente no final vai freando um pouquinho. Na verdade, se você der uma aula de 2 horas, você, aula mesmo, você dá 1h20 no máximo, 1 hora. E tem gente que chega atrasada, a gente repete um pouco, e a gente rende um pouco, né? Vamos lá, então vamos começar agora mesmo. Eu só queria fazer algumas considerações, porque a plateia é meio heterogênea, né? Então tem gente que já está no mestrado, tem gente que está no doutorado, tem gente que já é doutor, com todos os doutorados. Tem gente que está na graduação, tem gente que não tem mecânica quântica. Então, eu só queria acertar umas questões de anotação, porque para poder padronizar, quem já está mais assim avançado, já conhece certas regras que a gente usa, mas quem nunca viu pode ficar um pouquinho afrontado no início. Primeira coisa mais simples, né? Que todo mundo está acostumado com índice, todo mundo está acostumado a caracterizar vetores com índicezinho, né? Um subscrito, né? Que varia de uma até a dimensão do espaço. Uma coisa que não é muito comum no início do nossos cursos é a chamada convenção da soma. Sempre que a gente usa somatório, né, a gente declara somatório de 1 de I, que vai de 1 até N, somatório de J, por exemplo, que vai de 1 até N, não importa, né, de uma grandeza que pode ser N, I, J, aí aqui um X, I, por exemplo, Y, J. Então a gente sabe que esse somatório eu sei realizar. Eu vou ter que fazer para cada configuração do I, quando o I for 1, eu vou correr todos os valores de J. E depois eu faço I igual a 2. Quer dizer, os índices são chamados índices saturados. O somatório ele pede um par de índices saturados. Eu vou ter sempre somando um par de índices. Então esses índices são chamados índices saturados. Em inglês ele chama de índices mudos, dummy índices. Então, a notação que normalmente se faz, não se escreve somatório. É a chamada regra da convenção da soma de Einstein, para evitar ficar enchendo, em física, quando a gente trabalha com espaços, com vários tensores, quando começa a encher de somatório, às vezes uma expressão matemática ela pode ter 10 somatórios. Você vai ter espaços, quando botar 10 somatórios, que não querem dizer nada. Então, o acordo tácito que existe é, sempre que houver uma expressão matemática, uma expressão matemática pode ser composta, se digamos que eu tivesse uma expressão de polinomial que fosse desse modo. Eu colocasse aqui o coeficiente CI, uma grandeza XI, aqui eu colocasse mais um E, J, XI, YJ, colocasse aqui mais E, I, J, kappa, por exemplo, F, J, sei lá, ZI, FJK. Então isso significa que cada termo, no primeiro termo, tem índice de par de índices saturados. Então está implícito que aqui tem o somatório. Isso aqui é C1, X1, mais C2, X2, mais C3, X3, mais CN, XN. Aqui tem dois somatórios. Então isso aqui significa que é D1, X1, Y1, mais D1, 2, X1, Y2, mais D1, 3, X1, Y3, mais D2, 1, X2, Y, e assim vai. Todas as possibilidades estão aqui dentro. Então isso é um somatório duplo. Isso aqui é um somatório triplo, né? Estou somando em I, então tem 3 somatórios aqui que eu não estou declarando. Então para nós, né, sempre que houver uma expressão, um par de índices chamados saturados, está implícito que tem um somatório que não foi escrito. Quando acontece de não haver soma, isso você declara. Quando você lê às vezes você lê um trabalho, lê um livro,
O cara fala, observe que nessa expressão, apesar dos índices estarem repetidos, não há soma sobre os índices. Você pode dizer, eu quero multiplicar a iésima componente de um vetor pela iésima componente do outro vetor. Não necessariamente eu estou somando. Então, eu estou pegando x3 e y3. Mas se não for dito nada, está implícito que tem um somatório inítico, não tem não sei quanto. Então, essa é a chamada regra da convenção da soma. Nós vamos usar aqui o tempo todo. Então, a não ser que seja dito em contrário, supõe-se que haja sempre soma. Segundo ponto. Então, só também outra coisa, estudante, porque o cara poderia pensar, por que eu não boto aqui i, tudo i? Se numa única expressão eu tiver, por exemplo, isso aqui, se eu estiver somando em i, isso aqui significa que eu vou estar pegando tudo igual, sei lá, d1, 1x1, y1, mais d2, 2x2, y2, mais d3, 3x3, y3. Se na mesma expressão eu quiser dizer que eu tenho uma soma mais geral, né? Quer dizer, se eu dissesse que esse índice aqui também tem, eu ia estar perdendo um monte de termo. Eu ia estar perdendo, por exemplo, D1, 2, X1, Y2. Então, sempre que a gente tiver na mesma expressão um produto, no mesmo monômio, se eu quiser colocar índice, se eu quiser multiplicar, imagina que eu tivesse uma expressão assim, para mim, eu diria X é isso aqui, é a IBI. A IBI. Então, significa que X é A1 vezes B1, mais A2 vezes B2, mais A3 vezes B3, etc. Suponhamos que Y seja CIDI. C1, B1, mais C2, etc. Se eu multiplicar X por Y, para quem não está muito acostumado, o cara chegaria aqui e faria assim, AIBI vezes CIDI. Que é uma coisa. Isso aqui significa A1B1, C1B1, mais A2B2, C2B2, mais A3B3, C3B3. Então, estou multiplicando A1B1 por C1B1, A2B2 por C2B2. Mas se eu observar essa expressão aqui, ela não é isso. Ela é A1, vamos pegar o caso só de duas dimensões. O X seria A1B1 mais A2B2. E o Y seria C1B1 mais C2B2. Se eu executar essa operação aqui, eu vou ter dois termos só. Eu vou ter A1B1, C1B1, mais A2B2, C2B2. Eu estou perdendo os termos cruzados. Isso está fora e isso está fora. Então, se eu fizer esse produto aqui dessa forma, eu estou perdendo esse termo vezes esse e esse vezes esse. Todo mundo vê? Então, para não ter esse problema, quando a gente tiver que, na mesma expressão, multiplicar objetos que tenham as suas saturações separadas, a gente declara outro índice aqui. Aí aqui eu coloco CJ melhor. Porque aí sim vai ficar claro. Isso aqui é A1B1 mais A2B2, e isso aqui é C1B1 mais D2B2. Então eu não vou perder nada. Então, na mesma expressão, tenham sempre muito cuidado de não colocarem na mesma expressão mais de dois índices repetidos. O normal é sempre ter dois. Tem que ser sempre dois. Se tiver, a não ser que, se eu tiver uma expressão assim, ela é lícita também. Se eu pegar, por exemplo, algo desse tipo. Vamos dizer, M e J, X, I, Y, J, vezes alguma coisa que pode ser P, K, Q, K. Então, vocês estão observando que ó, tem um par de índices, outro par de índices e outro par de índices. Então, sempre que houver na mesma expressão, eu não devo nunca ter mais do que dois índices com o mesmo rótulo. Se eu tiver um terceiro índice no mesmo rótulo, se eu tivesse colocado assim, aí vou deixar aqui o J no e aqui eu colocar o PI e aqui o J, isso aqui está certo, mas isso aqui é outra coisa. Não é a mesma coisa que isso aqui. Eu ia estar perdendo um monte de coisa. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter quando omite, né, os somatórios. Sempre que eu tiver no mesmo termo, no mesmo termo, né, no mesmo monômio, mais do que dois índices repetidos, iguais, tenham cuidado. Tá? Então, isso aqui está ok. E com I, J acaba com K, não tem problema. Mas se eu começasse a aparecer três Is aqui, poderia estar sendo a adesão do outro. Então, isso a gente vai usar abundantemente, que é a chamada regra da convenção da soma.
Ali no Y, como mudou ali o C e o D foram para J, ali na notação do Y teria que ser também ou não? Deixaria o I. Não, aí você poderia. Não, perfeito, poderia. Você poderia já resolver o problema aqui. Você já coloca aqui, claro que a tua chance de errar vai ser menor, mas muitas vezes você tem, porque como esse índice aqui é mudo, tanto faz CI como CJ, como CK, qualquer coisa. Então, às vezes a gente tem expressões separadas que estão todas com I. Quando você junta elas, você não pode deixar o mesmo I. É isso que eu estou dizendo. Entendi. Mas estou perguntando a observação pertinente, tá? Só esse anúncio, tá? Só esse aviso. Essa convenção que a gente vai usar. Convenção da soma. Outra coisa, todo mundo aí conhece o chamado delta de Kronecker. Aquele objeto que elimina somatórios, né? A matriz diagonal é 1 quando I for igual a J e é 0 se o I for diferente de J. Então, se eu tiver uma expressão desse tipo, a IPJ, né? Delta de IJ. Então, a gente sabe que isso aqui só vai existir sempre que o I for igual a J. Só, e vale 1. Se o I for diferente de J, dá 0. Então, é claro que isso aqui faz com que essa expressão no final do dia seja simplesmente a IPI. Então, é o chamado delta de Kronecker. É a matriz de identidade, tá? Então, no fundo, é isso que eu estou fazendo. No fundo, se eu quiser olhar em termos de matriz, isso aqui é como se fosse uma matriz linha, isso aqui é a matriz de identidade, isso aqui é o vetor sample. É como se eu tivesse A1, AM, B1, B. Isso aqui vai me dar justamente A1 vezes B1, mais A2 vezes B2. Então, o delta de Kronecker ele faz esse papel. Sempre que o I for igual, quando o I for diferente de J, dá 0. Então, ele não contribui, só vai servir quando o I for igual a J. Então, se I é igual a J, ele vale 1 e o J dele é só isso. Delta de, chamado delta de Kronecker. Quem não está muito acostumado a lidar com isso, pega qualquer livrozinho aí de álgebra linear, de cálculo, né? Introdução ao cálculo, 3 variáveis, N variáveis, que vai livro de álgebra tensorial, álgebra delta de Kronecker. Delta de Kronecker, no fundo, ele é o elemento de matriz da matriz da identidade. Bom, outra coisa que é importante também é o chamado Levi-Típica. A chamada densidade tensorial de Levi-Típica, ou a gente chama de símbolo de Levi-Típica, ou tensor de Levi-Típica. Por que densidade? Densidade tensorial vai ficar claro mais pra frente, quando a gente tem densidade tensorial, porque aparece um determinante ali. Ele não é bem um tensor, ele tem o que caracteriza um tensor, nós vamos entender aqui. É a lei de transformação sobre rotações. Quando você tem o Levi-Típica, ele se transforma exatamente como um tensor, mas ele tem um fator adicional, que ele caracteriza ele como sendo uma densidade, não exatamente um tensor. Tá? Vai ficar claro isso. Mas ele tem um plus em relação ao tensor. Então, o Levi-Típica, ele é um tensor que, dada a dimensão do espaço, por exemplo, se eu tiver um espaço de n dimensões, ele é um objeto que tem sempre n índices. Se eu tiver em 2 dimensões, a gente representa ele pelo epsilon, a notação é universal, é o epsilon, e ele carrega tantos índices quanto forem as dimensões do espaço. Então, se eu tiver em 2 dimensões, é o epsilon j. Se eu tiver em 3 dimensões, é o epsilon ijk. Se eu tiver em 4 dimensões, é o epsilon ijk. Se eu tiver em n dimensões, é o epsilon i1, i2 e n. Ele vai ter que ter n índices, cada índice de 1 até n. Tá? Então, ele sempre satura a dimensão do espaço-tempo. Essa é a primeira característica dele. E ele é chamado um tensor completo, ele é chamado um objeto completamente antissimétrico. O que significa isso? Então, esses são elementos muito básicos, que a gente, os livros nem dão porque é tão básico, é bom vocês saberem para a gente normalizar a notação. O que é uma matriz antissimétrica? Uma matriz antissimétrica, a gente sabe, é uma matriz que ela troca de sinal quando eu troco a correspondente, uma linha por uma coluna correspondente. Então, isso caracteriza uma matriz antissimétrica. Uma matriz antissimétrica, a característica dela é que a diagonal toda nula e que os elementos simétricos em relação à diagonal têm sinais opostos. Então, o tensor em 2 dimensões, isso acontece. Epsilon, se eu estou em 2 dimensões, epsilon ij é igual a menos epsilon ji. Isso significa que eu tenho epsilon 1 igual a menos epsilon 1. Então, epsilon 1 tem que ser 0. Epsilon 2 tem que ser igual a menos epsilon 2. Então, também dá 0. Então, sempre que os índices forem iguais, dá 0. Agora, epsilon 1 é igual a menos epsilon 2 ou vice-versa. Então, epsilon 2 é igual a menos epsilon 2.
Então, no final de tudo, o que sobra para nós é apenas um objeto. Esse aqui é determinado por isso, esses dois são zero. Ou seja, eu tenho uma matriz 2 por 2, que é 0. Quer dizer, na verdade é isso aqui, 0 a menos a 0. Isso aqui é a matriz 2 por 2, antissimétrica, mais geral possível. A matriz antissimétrica 2 por 2 mais geral possível, na verdade, depende de um único número. Ela é um escalar, ela depende só de uma grandeza. Ela é sempre A vezes 0, 1, menos 1, 0. Então é isso aqui que nós chamamos de matriz deritívica codimensional. É a matriz antissimétrica, a matriz básica de todas as matrizes antissimétricas 2 por 2. Então, ela é uma matriz tal que epsilon e j é igual a menos epsilon j. E aí agora a gente generaliza essa ideia para mais altas dimensões. Isso aqui. Então, se eu vou para 3 dimensões agora, eu vou falar de um epsilon e j. Mas o que significa a antissimetria total? Um objeto ser completamente antissimétrico significa que sempre que eu trocar dois índices adjacentes, ela vai trocar de sinal. Então isso aqui, ó, epsilon e j é igual a menos epsilon j e k. Só se eu trocar esses dois. Sempre que eu trocar dois índices adjacentes. Então eu troquei o i com j. Mas agora, por exemplo, eu posso trocar o i com k. Quando eu trocar o i com k, vai ganhar outro sinal menos, então vai ficar mais. Então isso aqui vai ficar mais epsilon j k. A regra é essa. Sempre que eu trocar dois índices vizinhos, o sinal... Se eu trocar, por exemplo, o j com i, o j com i, o j com o k, né? Perdão. E se eu trocar o j com o k aqui diretamente, isso aqui fica i, kj. Aí ganha o sinal menos, mas olha que o i vem para cá. Então, vamos em frente para a gente perceber o que está acontecendo. Imagine que agora eu troco esse k com esse j aqui. Menos epsilon k j. Imagina que agora eu troque aqui. Isso aqui é epsilon k j. Eu estou dando um objeto, vamos ver o que ele dá para nós. Estou dizendo que existe um objeto que tem essa propriedade. Sempre que dois índices vizinhos trocarem de ordem, ela troca essa. Mas os índices precisam ser vizinhos. Depois a gente vai ver estender isso. Então, troquei o i com j. Depois troquei aí o i trocou com j. Aí agora eu troquei o i com k. Agora resolvi trocar o k com j. Agora resolvi trocar o j com o i. E aqui agora, por exemplo, eu posso ir com 1, 2, 3, 4, a última que eu posso fazer, eu não troquei ainda k com i aqui. Isso aqui é menos epsilon e kj. Troquei aqui. Então, se a gente observar, epsilon e jk é igual a epsilon jki, que é igual a epsilon k e j. Eles guardaram o mesmo sinal. I, jk, jki, k e j. Agora, os que ficaram com sinal menos foram j e k, i, kj e kj. O que a gente percebeu? Sempre que eu fiz uma permutação cíclica, né, quando eu tenho i, jk, o que significa permutação cíclica? I, jk, j, ki, k e j. Essas aqui são chamadas as permutações cíclicas. Né? I, j, k, i, k e j. Estou fazendo o ciclo, né? J, I, j, k, i, k e j. E quando eu fizer permutações anticíclicas, por exemplo, j, i, k, i, o sinal é mesmo. Isso é um tensor tridimensional, um objeto tridimensional, completamente antissimétrico. Todas as permutações cíclicas têm o mesmo sinal e todas as permutações anticíclicas têm um sinal menos. Qual é a propriedade óbvia dele também? É que sempre que houver dois índices iguais, ele vai ser zero. Por exemplo, se eu pegar epsilon 1, 3, 1, o que eu posso fazer? Eu trago esse cara para cá. Isso aqui é menos epsilon 1, 1, 3. Tá? Eu troco esse 1 com esse 3. Aí eu botei o 1 junto com 1. E quando eu trocar esses dois índices, tem o mesmo valor, mas eu posso trocar. Eu posso trocar esse 1 com 1 e trocar esse 1 com 1. Ele vai ficar mais epsilon 1, 3. Então tem que ser zero. O índice está longe, mas eu consigo colocar, usando as propriedades, eu coloco sempre eles adjacentes e depois eu troco. Vai dar sempre o sinal oposto. Então, esse tensor é tal que sempre que houver qualquer parte de índice repetido, ele é zero. Não pode ter nenhum índice repetido.
Se eu pegar, por exemplo, epsilon 3, 2, 2. É óbvio, isso aqui é menos epsilon 3, troco 2 com 2. Então é certo. Então todos os índices têm que ser diferentes, não tem como. Bom, mas se todos ele tem 3 índices e todos são diferentes, ele só tem uma componente, só serve isso aqui. Todos têm que ser diferentes. Então vai aparecer isso aqui, claro, pode aparecer isso aqui, pode aparecer 1, 2, 3, pode aparecer 1, 3, 2. Pode aparecer 2, 3, 2, 1, 3, pode aparecer 2, 3, 1. Ou pode aparecer 3, 1, 2, 3, 2, 1. O que é importante é o seguinte, tem que ter os 3 índices diferentes. Então, a estrutura de índice dele vai ser sempre 3 fatorial. Ele vai poder ter 3 fatorial, ele vai aparecer 3 fatorial diferentes maneiras. Mas elas não são todas independentes, uma depende do sinal da outra. Esse cara aqui, por exemplo, é menos esse. Esse cara aqui é menos esse. 2, 3, 1, eu posso trazer. Esse 1 troca com 3, ganha um sinal menos. Aí esse 1 volta para cá, ganha outro sinal menos. Então quando eu trouxer esse 1 para cá, cada passagem que ele fizer aqui, quando eu trocar ele 1 com 3, ele ganha um sinal menos. Aí eu botei um 1 aqui. Depois que o 1 tiver aqui, eu troco com 2, ganha outro sinal menos, então ele fica mais, então cai nesse. Então todo mundo se remete a esse. Então eu tenho 3 fatoriais, permutações desses 3, mas esse aqui vale, então se eu definir que isso vale 1, esse vale menos 1, esse aqui vale 2, agora vale menos 1 também, esse aqui vale 1, esse aqui eu trago 3 para cá, vai valer 1, e esse aqui eu trago o 1 para cá, não muda de sinal, aí troco 2, esse aqui vai valer menos 1. Então a gente fixando que o epsilon 1, 2, 3 vale mais 1, todos os outros ou valem mais 1 ou menos 1, mas só vão ser permutações de 1, 2, 3. Qualquer índice repetido dá certo, tá claro? Então essa é a característica do levitivo. É claro, se eu fizer isso em 4 dimensões, a mesma coisa vai, não vou ficar perdendo meu tempo aqui, mas ele vai ser isso. Então o levitivo, ele traz sempre o mesmo número de índices que é a dimensão do espaço. Então em 4 dimensões tem que ser E aí eu vou usar as mesmas propriedades. Se eu trocar esse com esse troco de sinal, se eu trocar esse. Sempre que eu trocar, se eu pegar, por exemplo, essa estrutura aqui, epsilon, L, J, K, U. Qual é a relação entre esse e esse? Então, muito simples. Eu tenho que trazer o I para cá. Então, quando eu trouxer o I para cá, ele vai trocar com o K. Boto ele aqui, dá um sinal menos. Aí, quando o I estiver aqui e trocar com o J, ganha outro sinal menos. Aí, quando o I chegar aqui e trocar com o L, ele vai ganhar outro sinal menos. Então, por I transitar por aqui, ele vai ter um número ímpar de passagens. Ele vai chegar aqui, mas com sinal menos. Mas eu não cheguei onde eu quero botar o L no segundo lugar, o J no segundo lugar. Então o que eu faço? Eu troco o J com L. Beleza, o J vai para o segundo lugar, e aí aqui fica mais. Agora eu preciso, para recompor essa configuração, eu preciso trocar o K com L. Então eu troco o K com L, foi uma passagem só, uma menos. Então aquele objeto que eu tinha escrito é menos isso. Então, não tem erro, dada uma configuração, se eu tiver em 5 dimensões, por exemplo, meu epsilon vai ter 5 componentes. Então eu vou ter um epsilon I, J, K, L, N. Eu sei que a única componente que sobra aqui, no fundo, vai ter epsilon 1, 2, 3, 4, 5. Então, se isso aqui é mais 1, qualquer outra componente vai ser uma permutação, não pode ter nenhum índice repetido. Então vai ser uma permutação disso. Então 5 fatorial dá 120. Então eu tenho 120 objetos, mas que no fundo são mais um ou menos outro. Eu posso pegar, sei lá, epsilon 3, 1, 4, 5, 2. Quanto que vale isso? Só recompor a estrutura original. Traz o 1 para cá. Ganha um sinal menos. Agora traz o 2 para cá. Ganha outro sinal menos, vai ficar mais. Agora, 3, ficou 3, 4, 5. Então isso aqui no fundo é mais um. Então, é isso. E ele é muito útil, porque nós vamos precisar muito em teoria de grupos, isso vai ser fundamental o uso desse levitivo para a gente poder. No fundo, é o que define determinante, todo mundo sabe o que é o determinante de uma matriz, né? Quando eu tenho uma matriz 2 por 2. Né? Quando eu tenho uma matriz 2 por 2, o determinante da matriz é o A11 vezes o A22 menos o A12 vezes A22. Então, como é que eu posso escrever esse determinante? Esse determinante, no fundo, é epsilon I. A1 I A2.
Se eu fizer a soma, mantendo isso aqui é fixo, somando em I e J, eu vou ter, ó, epsilon 1, 1, se eu fizer a soma certa, epsilon 1, A1, 1, A2, 1, mais epsilon 1, 2, A1, 2, A2, 2. J igual a 1, J igual a 2. Agora, I igual a 2, epsilon 2, 1, A1, 2, A2, 1. E depois epsilon 2, 2, A1, 2, A2, 2. Então, isso aqui é essa soma. Se eu fizer essa soma aqui, em IJ eu estou obtendo esse tempo. Isso aqui vale 1, epsilon 1, não, isso aqui é 0, perdão. Epsilon 2 vale 1. Então, isso aqui está dando A1, 2, I igual a 1, esse tema aqui eu estou fazendo, I igual a 1, J igual a 1, I igual a 1, J igual a 2, I igual a 2, J igual a 1, I igual a 2, J igual a 1. Fiz todas as possibilidades de soma. Então isso aqui é 0, isso aqui é 1. Então fica A1 vezes A2, 2. Isso aqui é menos 1, menos A1, 2 vezes A2, 1. E esse termo aqui é 0. Então a gente pode expressar o determinante, o epsilon, ele no fundo, eu me ajuda a ter uma expressão compacta para o determinante. Eu posso, qualquer matriz N por N, eu posso sempre escrever o determinante dessa matriz dessa forma. Ele é epsilon, uma matriz N por N, I1, I2, vou ter N índices, aí vou pegar o elemento da linha 1, coluna I1, o elemento da linha 2, coluna I2, o elemento da linha N, então, isso aqui é uma expressão que a gente pode usar por determinante. Tá bom? Então, só para... E tem outras expressões que a gente pode, que eu vou deixar para vocês irem vendo aí, né? Então, a gente é muito útil para expressar determinante. E a outra expressão que é útil também é a expressão de contrações do epsilon. Por exemplo, se eu pegar esse objeto aqui e multiplicar um epsilon de J por um epsilon kappa E. Então, se eu tenho epsilon com duas dimensões, significa que eu tenho duas dimensões. Automaticamente, isso aqui são duas dimensões. Então, eu sei que esse índice, esses dois índices têm que ser diferentes. E esses dois índices também têm que ser diferentes. Agora, esse índice vai de 1 a 2. E esse índice, então, eu vou, quer dizer, isso aqui só pode ser epsilon 2 ou epsilon 2, 1. E isso aqui também só pode ser epsilon 2 ou epsilon 2, 1. Então, não vai ter outro jeito. Ou esse índice é igual a esse, e aí automaticamente esse é igual a esse, ou esse é igual a esse, e automaticamente esse é igual a esse. Porque eu, já com isso, eu varro todas as possibilidades. Porque se eu estou em duas dimensões, esses dois índices têm que ser diferentes. E eles valem de 1 a 2. Então, um tem que ser 1, outro tem que ser 2. Aqui também, um tem que ser 1, outro tem que ser 2. Quem é 1 e quem é 2, eu não sei. Então, eu sei que essa expressão, ela deve ser proporcional a esse cara igual a esse. Então, o delta de Kronecker me diz, e esse igual a esse. Ou vice-versa. E aí, por que o sinal é menos? Porque se esse cara, se eu trocar um com o outro, troca de sinal. Menos delta IN, delta de J. A expressão é essa. Aí, como é que eu posso fixar esse cara? Eu pego uma estrutura de índice, por exemplo, pega epsilon 2, epsilon 2, 1. Isso aqui é mais 1. Isso aqui é menos 1. Então, esse produto dá menos 1. Usando essa nossa expressão, eu tenho delta 1, 2, delta 2, 1, menos delta 2, 1, delta 2, 2. Delta 1, 2 é 0, delta 2, 1 é 0. Isso aqui é 1, isso aqui é 1. A expressão vale menos K. Menos K é igual a menos 1. Então, K é igual a 1. Então, a relação que eu tenho é essa. Então, se eu multiplicar 2 epsilon, né? Aí vocês podem fazer agora, se eu fizer, por exemplo, epsilon IJ, epsilon JE. Se eu quiser somar agora sobre esses dois índices, saturar esses dois índices, só aplicar essa expressão aqui. Eu vou ter delta de IJ, delta de JL, menos delta de L, delta de JJ. Então, qual é o papel do delta? Isso aqui só vai contribuir quando o J for igual a L. Então, quando o J for igual a L, esse J aqui vai virar L. JJ, isso aqui é uma soma. Delta 1, 1 mais delta 2, 2. Isso aqui vale 2. Dá menos 2 delta L. Então, no final do dia, isso aqui dá menos delta de L. Então, eu consigo reduzir expressões que multiplicam epsilon em termos de delta. Então, se eu pegar agora tudo igual,
ij vezes ij, é só aplicar esse resultado, né? Vai ser IL, então vai ser menos delta, né? Quando eu fizer delta II, delta JJ. Delta II, delta JJ dá 4. Delta IJ vezes delta JI dá menos delta II, menos 2. Então isso aqui no final do dia dá 2. Ô, professor, Oi, fala. e de novo, como é que você achou 2 ali no delta de JJ? Delta de JJ, o que significa JJ? Eu estou fazendo, eu estou somando delta de 1 mais delta de 2. Delta 1 é 1, delta 2 é 1. Então está 1 mais 1. A definição do delta. Bom? Ou então, por exemplo, não vou ficar repetindo isso sempre, uma expressão útil para essa expressão dos epsilon é essa aqui. Se eu pegar, por exemplo, essa expressão epsilon j, epsilon kappa s, vocês observam que eu posso colocar isso na forma de um determinante. Eu posso colocar aqui delta I kappa, delta I L, delta J kappa, delta J L. Ó, vai ficar delta I kappa vezes delta de J L menos delta de L, delta de J kappa. A gente organiza essa expressão, consegue escrever isso aqui como um determinante. Se eu vou para 3 dimensões, é a mesma coisa. A única diferença é que se eu vou para 3 dimensões, eu vou ter mais possibilidades. Vocês podem mostrar o seguinte, não? Vocês podem verificar isso aqui. Que f de j kappa vezes epsilon L m, eu posso colocar sob a forma de um determinante tridimensional. Delta IL, delta IL, delta IM, delta IL, delta JL, delta JM, delta JM, delta IML, e delta KL, delta KM, delta KL. Certo? Então, eu fixo cada linha com o I. Aí vai L, M, N. Depois J, J, J. L, M, N. Depois kappa, 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 L, M. Aqui o kappa está apagado, tem um N, tá? Então, delta, kappa, L. Então, se a gente realiza, pega uma configuração qualquer, suponha que eu tenho isso aqui, epsilon 1, 2, 3, vezes epsilon 3, 1, 2. Tipo assim. Isso aqui vale 1. Isso não está trocado alguma coisa, não? Aqui? É, porque não dá Delta IJ, de kappa. cara. Deixa eu ver aqui, delta de IJ, kappa L. Delta de kappa, delta, por exemplo, é que eu fiz errado aqui. Delta de kappa, delta de JL, delta de L, delta de J. Delta de kappa, delta de JL, delta de L, delta de J. Certo? Tá bom, vamos ver aqui. 1, 2, 3. Isso aqui vale 1 também. Então, se eu pegar epsilon 1, 2, 3 vezes epsilon 3, 1, 2, isso dá 1. Então, vamos lá. Vamos organizar, então, para ver se essa expressão ela tem mais ou menos na frente. Que essa estrutura é, vai depender do mais ou do menos. Agora, vamos acertar o mais ou menos, pega uma configuração conhecida e acerta o sinal. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai, para segundo a nossa expressão, isso vai ser delta 1, 1, delta 1, 3, delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 3, delta 2, 1, delta 2, 3, delta 3, 2, delta 3, 1, delta 3, 2. Delta só contribui quando I for igual a J. Então, isso aqui é 0, isso aqui é 1, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, qual é o determinante dessa matriz? Menos 1 vezes menos 1, dá mais 1. Então, está nessa função mais. Como eu tinha colocado. Beleza. Bom, esse vai. Então, sabendo isso, depois o resto sai como consequência. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, eu vou deixar como tarefinha aí para quem quiser exercitar um pouco mais. No momento que a gente já sabe quem é o produto de epsilon, né? Então, nós já sabemos isso aqui. A gente vai ter problema com o sinal mais e menos aí quando a gente for para o espaço de Minkowski. Aí sim, aí a métrica.
Depois você dá para nós a expressão determinante. Delta IN, delta IN, delta IN. Delta JL, delta JN, delta JN, delta KL, delta KN, delta KL. Beleza. Então agora vocês podem fazer, por exemplo, epsilon e J, epsilon kappa MN. Vocês vão ver que isso aqui vai dar 2 vezes delta de M, delta de JN, menos delta de M, delta de JN. Aí se vocês pegarem epsilon e J kappa, epsilon J kappa M. Então, o que vai dar? Só fazer os dois daqui. 1, 2, 3, então vai ficar 4 vezes, vai ficar 3, perdão, aqui não, esse aqui é sem 2, esse aqui é com 2, delta N, e depois se eu fizer epsilon e J kappa, epsilon e J kappa, dá 6. Vamos fazer rapidinho, vocês podem fazer isso sem problema. E aí agora, generalizem para 4 dimensões. Vou dar uma expressão para vocês trabalharem. Então. Pegando os exemplos de 2 dimensões, vocês vão entender o seguinte, verificar a validade, expressão seguinte. Suponhamos que M seja uma matriz 3 por 3. Estou num problema? Bom, se vocês olharem para o epsilon, vocês já sabem quantas dimensões eu estou. Estou em 3 dimensões porque meu epsilon tem só 3 índices, então não posso estar em outra dimensão. Então o que eu estou pegando aqui? Eu estou multiplicando o meu epsilon. Agora, observe que a estrutura L, M, N são fixos, esses índices são fixos. Eu estou somando, e para cada L, M, N específicos, eu estou somando I, J, K. Então, se eu pegar L igual a 1, M igual a 1 e N igual a 1, eu vou ter epsilon I, J, K, N, 1I, N, 1J, N, 1K. Ou se eu pegar 1, 2, eu posso pegar esse igual a 1, esse, então, eu tenho 3. Tenho, em princípio, 27 possibilidades. Eu posso pegar L igual a 1, N igual a 1, N igual a 1, L igual a 1, M igual a 1, N igual a 2, L igual a 1, N igual a 1, N igual a 3. E depois fazer tudo. Então, eu tenho L, N, N soltos. São chamados índices livres. Estão soltos. Para cada configuração, para cada valor de L, de N, de N, eu tenho uma expressão. Concordam comigo? Eu tenho. Vocês vão mostrar o seguinte, que se esses objetos aqui são matrizes 3x3, esse produto aqui, no final do dia, ele dá para vocês o determinante da matriz N vezes epsilon L, N, N. É por isso, depois nós vamos entender, por isso que isso aqui vai ser uma densidade tensorial, por causa desse determinante aqui. Então, essa expressão, vocês podem verificar que vale em qualquer dimensão. Se eu pegar agora, se eu estiver pegando, se eu estou em N dimensões, então se eu tiver isso aqui, epsilon I1, I2 e N. Se eu esteja em N dimensões, vezes M, J1 e 1, M, J2 e 2, M, Jn e N, então eu tenho
Matrizes N por N. Então, matrizes N por N. Então eu estou fixando uma configuração. Tem um J1 fixo, J2 fixo e Jn fixo. E estou somando sobre todas as colunas. Né? Para cada configuração de J's fixos, eu escolhi linha. Então isso aqui também vai dar para vocês o determinante da matriz N vezes o epsilon de J1, J2, J3. Então só para mexer um pouquinho com essas coisas, vocês mexerem um pouquinho com propriedade do determinante. Perder um tempinho com isso, mas é para fixar uma notação básica para vocês saberem que a gente vai estar usando o tempo todo. Eu não vou voltar mais para tentar explicando mais isso. Isso é uma coisa que está meio incorporada ao patrimônio cultural de cada um de vocês. Pega um livro, se vira aí, acha que tem lugar. Isso aí é coisa bem básica. Ah, não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é básico. Tem que saber. No início a gente às vezes se enrola um pouquinho com esses índices de história. Bom, então vou pegar, só para a gente pegar um exemplo típico de 3 dimensões. Algumas propriedades interessantes. E isso aqui é muito útil em 3 dimensões para a gente poder fazer operações vetoriais. Suponhamos que eu tivesse a seguinte expressão, quisesse calcular isso aqui. A vetorial B, vetorial C, vetorial A escalar B, vetorial A. Não quisesse fazer, calcular essa expressão. Então eu tenho o produto vetorial desses dois vetores, e aí eu faço o produto vetorial desses dois vetores aqui. Esse vetor está multiplicado por um escalar. O produto escalar é um escalar. Então, até que ponto essa expressão pode ser simplificada? Por exemplo, só para fazer um pré-aquecimentozinho aí, observe que essa expressão aqui, vou pegar esse objeto A, vetorial B, escalar C. Esse produtinho. Então, eu estou fazendo o produto escalar. O que é o produto escalar? O produto escalar é o produto das componentes dos vetores. Isso significa que eu estou pegando a iésima componente desse primeiro vetor e multiplicando pela iésima componente do segundo vetor. Então, é a definição de produto escalar. Mas agora, qual é a definição do produto vetorial? Quando eu pego o produto vetorial de A com B, eu sei que o produto vetorial de A com B é um vetor X. Quem são as componentes do vetor X? Se vocês lembrarem lá, X1 é A2B3 menos A3B2. X2 é A3B1 menos A1B3. E X3 é A1B2 menos A2. Então, isso é a definição do produto vetorial. O que a gente sabe daqui? A gente sabe daqui, isso aqui pode ser escrito dessa maneira. O produto vetorial de dois vetores é um vetor. A iésima componente desse vetor satisfaz a essa relação. Epsilon I, J, kappa, AJ, dk. Então, se eu usar essa expressão aqui, eu compacto essas 3 expressões numa só. Faz I igual a 1. Eu vou ter X1. Eu vou ter epsilon 1, JK, JDK. Mas se aqui é 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, ou aqui vai ser 3 e aqui vai ser 2. Está exatamente isso. Se eu faço I igual a 2, boto 2 aqui. Aí, aqui vai ser 1 e 3, gera isso. E se eu fizer I igual a 3, gera a terceira expressão. Então eu consigo expressar o produto vetorial através do epsilon, de uma forma muito simples. Vocês estão acostumados a usar um determinante. Bota aí I, J, K, A1, A2, A3. No fundo é isso. O epsilon faz o papel do determinante. Porque o epsilon é o determinante. Eu estou introduzindo aqui a noção de determinante. Então, fica claro
e eu consigo simplificar bastante a vida, essas relações todas, né, de produto vetorial, se eu sempre trabalhar que o produto vetorial é isso e que o produto escalar é o produto componente a componente. Né? Então, se a gente adotar, deixa eu apagar aqui um pouquinho, se a gente adotar essa expressão aqui, antes de fazer aquilo ali, pode fazer mais uma linha rápida aqui, rapidinho. Como é que a gente mostra, por exemplo, que A vetor B vetorial C é igual a B vetor C vetorial A. Pode verificar essas relações aí, que eu chamo de relações cíclicas, né? No fundo, a gente tem isso aqui. Eu posso colocar assim, A vetorial B vetorial C mais B vetorial C vetorial A mais C vetorial A vetorial B. Sabe que isso aqui é identicamente nulo, então é chamada identidade de Jacob. A gente vai ver que isso aqui é exatamente o que satisfaz uma álgebra de Lie. Isso aqui, o produto vetorial já é uma álgebra de Lie, sem vocês saberem. Regra de produto vetorial definida. Isso aqui então é chamado de identidade de Jacob, que lá nas álgebras de Lie nós chamamos de identidade de Lie. Como é que eu mostro isso? Muito simples, usa a definição. Né? Vamos lá. Se eu quiser calcular A vetorial B vetorial C. Isso aqui é o produto vetorial, desse vetor por esse. Então, o produto vetorial é um vetor. Então, esse objeto todo é um vetor, então ele vai ter que ter uma iésima componente. Quem é a iésima componente desse vetor? É epsilon I. J. A J é a iésima componente do primeiro, a J. E a capa ésima componente do segundo. O segundo é esse objeto. Então eu vou ter que botar aqui B, vetor C, componente capa. Mas agora, eu sei que esse objeto aqui é epsilon, capa. Aquela história que eu falei para vocês. O capa já está reposto. O I é livre. Ninguém mexe com o I. O J está saturado com J. E o capa está saturado com capa. Agora, para usar a regra do produto vetorial, eu sei que isso aqui é epsilon capa, alguma coisa aqui, B, alguma coisa, C. Esse índice aqui não vai poder ser I, porque I já está usado aqui. Não vai poder ser J, porque J já está usado aqui. E não vai poder ser K, porque K já está usado aqui. Então, o único jeito que eu posso chamar isso aqui, se eu quiser, de um L, isso aqui de um L. Isso aqui de um N, isso aqui de um N. Aquele truquezinho que eu falei com vocês, quando a gente tiver a mesma expressão, eu não posso usar mais de um grupo de pares. Então, como eu já tinha, o índice I não está comprometido com ninguém, ele é um índice livre. Não é o teu caso, né? Você está comprometido com o índice lá na França. Tem algum índice livre aí? Estão todos os índices saturados. Está saturado? Está livre? Então eu vou te chamar de Luana I. Luana I. Luana está livre mesmo, Luana? De 1 a 3? 1 a 3? Quem sabe vai ser na física que você vai encontrar o índice que vai saturar, né? Justiça física. É isso! O pessoal tá tão ruim assim, cara, porque a maioria de malhador. Não é falta de número. Contando que Shell, Esse é o programa. você detecta Shell no nome. Ah, Você prefere o momento, eu tenho que ir para a Copa. Deus. Para a Copa. Então vamos lá, índice livre aqui, ó. Beleza, então esse índice ninguém toca. A Luana, a Tony está lá, o pai dela não deixa ninguém mexer com ela. Índice livre, minha filha está livre, mas eu que escolho. Esse evangélico, bababá, né, Tony? Tá aqui, ó, J já está saturado. Capa, então quando eu for abrir novos índices que eu vou ter que saturar, eu tenho que olhar. Não posso usar nenhum índice que já está comprometido. Livre e comprometido. O que está livre é solteirão. O que está comprometido já está casado. Então eu tenho que botar a parte de novo. Tá? Só esse cuidadinho. Agora todo mundo conhece essa expressão. Posso fazer isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é epsilon I. JK. Epsilon K. LN. AJ. BL. Aí vocês fazem o cheque de consistência. O índice I é livre. Então o índice I aqui está livre. Ninguém está mexendo com o índice I. Está lá e está aqui. J está com J. K está com K.
L está com L e N está com N. Então tem sempre pareado, 2 a 2. Não tem 3. Se aparecerem 3 índices iguais, cuidado. Vocês devem ter feito algum erro. Bom, agora essa expressão aqui todo mundo conhece. Isso aqui é delta de IL, delta de JN. Menos delta de JL, perdão, menos delta de IN, delta de JL. Então, produzir uma contração entre dois épsilons. Eu reduzo um produto de delta, nós já sabemos. Agora, os deltas vão tomar conta dos índices repetidos. Então, o L vai virar I, porque o J vai virar N. Então, eu vou ter a N, o L vai virar I, e o N já é N. Ou o J vira N, ou o N vira J. Não tem problema. Eu poderia fazer ou o J virar N, foi o que eu fiz, ou então eu poderia fazer o N virar J. O que é importante é que o A fecha com C. Se esse virar N, A fecha com C. Se esse virar J, o A continua fechando com C. Então faz. Então, aqui é índice. Pode botar JJ e N. E depois o outro termo, que é menos. I com N. Então o N vira I. Então vai produzir um CI. O J com L. O J contrai com L. Então vai ficar AJ VJ. Então essa expressão, como vocês já conheciam lá da álgebra linear, do cálculo vetorial, essa expressão dá. Isso aqui é o produto escalar de A com C. Ó. A1 C1 mais A2 C2 vai lá, A escalar CV menos A escalar DC. Então, a gente consegue fazer essa expressão rapidinho, né, usando esse processo aqui. Aí, se quiser fazer aquela identidade, se aplicar essa mesma expressão, aqueles 3 termos que eu escrevi, vai sempre haver um que vai cancelar, vai dar 0 igual a 0. É a identidade. Então, quem quiser também pode fazer esse exercício. Então, aquela relação já conhecida da álgebra linear também, A vetor B, vetorial, C vetor D, ela dá A escalar C, né? A gente vai fazendo, aqui vai produzir um epsilon, então ela vai dar A, aí vai dar uma série de produtos vetoriais. Aqui vai ter um epsilon, aqui vai ter um epsilon, aqui vai ter 3 epsilon, aqui vai ter 3 epsilon. Então eu vou ter 3 epsilons contraídos. Sempre que eu tiver epsilon, no final do dia sobra um epsilon. 3 epsilon, número ímpar de epsilon sempre dá epsilon. Número par de epsilon sempre reduz até o. Talvez esse cara aqui no final do dia vai ter que reduzir algum tipo de produto. Então, vocês fazem, esse exercício é catalogado nos livros, vocês podem fazer, só reproduzir, obter esse resultado conhecido, né? Que dá A escalar C, B vetor B, menos A escalar B, B vetor C, e assim vai, né? Eu reduzo a produtos escalares e produtos vetoriais. Eu vou ter sempre o produto escalar de 2 pelo produto vetorial de 2. Essa expressão sai fácil se a gente usa essas propriedades. Agora, essa expressão aqui é menos óbvia. Você pode fazer uma coisa aqui. Agora, como vocês já sabem os truques, eu vou complicar essa expressão um pouquinho mais. Como se eu estivesse fazendo o seguinte. A vetorial B. Vetorial A. Vou colocar assim, né? A. Vetorial escalar B2. Então, B2 aqui significa o módulo de B ao quadrado. Vou colocar assim. No fundo é B escalar. Isso que eu estou colocando aqui. Então, tenta reduzir essa expressão, a máxima simplificação, se vocês puderem, para ver os tipos de cancelamento que vão aparecer. Só para esse exercício para vocês.
acabando, fica isso aí para que vocês façam. À medida que for aparecendo essas propriedades meio notáveis, eu vou passando para vocês porque são úteis, né? E são bem fáceis de fazer se a gente usa essa notação chamada notação tensorial. Mas o epsilon, basicamente, o que o epsilon traz já é uma noção de uma álgebra de Lie. O epsilon está intrinsecamente ligado a uma álgebra de Lie. Então vamos começar a pegar o primeiro exemplo, o grupo mais trivial que a gente vai estudar aqui, que é o grupo SO2. Então, nosso problema, então, vamos começar agora a mexer um pouco, já que a gente fixou a notação, vamos começar a mexer um pouquinho com a terminologia dos grupos, né? E o que a gente vai estudar no grupo euclidiano bidimensional, então, para nós, o espaço de grupo, nós estamos trabalhando no espaço onde eu tenho um vetor x que tem coordenada. Eu posso botar o vetor em forma coluna, x1, x2, posso botar o vetor em forma vetor mesmo, né? x1, x2. O que é fundamental nesse espaço? O que a gente faz? A gente define. Tem duas estruturas que a gente pode definir rápido, dois produtos entre vetores. Eu posso definir o produto escalar de dois vetores. Eu posso pegar o vetor x e fazer o produto escalar do vetor x pelo vetor y, que é x1, y1 mais x2, y2. Posso pegar, então, escrever esse mesmo produto vetorial, esse mesmo produto escalar, sob uma forma matricial. Eu posso pegar aqui a matriz x transposta, o vetor coluna transposto, que é o vetor linha, vezes o vetor coluna correspondente ao y. Isso aqui também dá x1, y1 mais x2, y2. Tanto faz. Eu posso adotar a forma de vetor ou a forma de vetor coluna para o meu mesmo vetor. Então, ou eu reduzo, isso aqui fica um produto matricial, isso aqui é simplesmente um produto escalar. Mas é a mesma coisa. No final do dia, eu posso escrever o produto escalar como um produto vetorial desse método. Agora, eu posso também definir o produto vetorial. Posso pegar isso aqui e dizer o seguinte: eu vou pegar x vetorial y. Como é que eu faço? O que é o produto vetorial de dois vetores? Né? Então, é sempre assim: o produto vetorial de dois vetores, se eu estou em 3 dimensões, eu tenho que, vamos pensar assim, G1 é x2, y3 menos x3, y2. G2 é x3, y1 menos x1, y3. E G3 é x1, y2 menos x2, y1. Isso em 3 dimensões. Mas eu não estou em 3 dimensões, eu estou em 2 dimensões. Então, não tem y3 e não tem x3. Então, não tem G1. Não tem x3 e não tem y3. Então, não tem G3. x1 tem, y2 tem. x2 tem, y1 tem. Então, o que é esse produto vetorial? É um número, não é um vetor. Só da área. Então, se eu estou no mundo de 2 dimensões, o produto vetorial de 2 vetores não é um vetor. É um número, é um escalar. É igual ao produto escalar. A diferença é que ele pega o sinal menos. E o produto escalar pega as mesmas componentes com o sinal mais. Então, se eu estou em 2 dimensões, esse espaço euclidiano bidimensional, isso aqui morre. Não tem flechinha do produto vetorial. Tá? O produto vetorial é um número. Só sobra uma componente. Ele pode ser escrito dessa forma. Ele é um determinante. Ele é x1, x2, y1, y2. Olha aqui o que é o produto vetorial. x1, y2 menos x2, y2. Determinante. Esse determinante também pode ser escrito assim. Epsilon ij xi yj. Que por sua vez pode ser escrito assim: x transposto matriz epsilon y. O que é isso aqui? Isso aqui é x1, x2. Quem é a minha matriz epsilon? É 0, 1, menos 1, 0. Quem é a minha matriz y? 1, y2. Se eu faço esse produto vetorial, esse produto matricial, isso aqui me dá y2 menos y1. Então eu produzo x1, y2 menos x2, y1. Então, em 2 dimensões, eu posso
reduzir o produto vetorial a um produto matricial com uma forma chamada antissimplética, uma forma simplética. Isso, uma matriz simplética é uma matriz N por N antissimétrica. A estrutura de uma matriz simplética é sempre essa. Ela tem uma matriz toda nula aqui, tem uma matriz toda nula aqui, tem uma identidade aqui, tem menos uma identidade aqui. Então é óbvio que eu só posso ter matrizes simpléticas de ordem par. Eu não posso fazer isso com uma matriz 3x3. Porque se eu replicar essa matriz aqui, eu estou dobrando a dimensão. Então eu tenho matrizes simpléticas 2x2. Depois a próxima estrutura simplética que eu tenho é essa aqui. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Então essa é a matriz simplética quadridimensional e essa é a matriz simplética bidimensional. Então a gente vê que em duas dimensões tem algumas características muito interessantes que eu vou acabar, tá? Em duas dimensões, nós vamos ter duas estruturas fundamentais que vão definir dois grupos muito importantes para nós. O produto vetorial, que é esse aqui, ele é produto escalar, perdão, x escalar y, que por sua vez é x transposto y, ele dá para nós os módulos dos vetores, dá o módulo de qualquer vetor, e dá para nós o produto, o ângulo entre dois vetores. Ele dá para nós sempre o ângulo entre dois vetores u e v. Então, quem sabe o produto escalar, sabe computar módulo e sabe computar ângulo. Então, o produto escalar, ele define o que nós chamamos de propriedades métricas, de medição. Eu meço comprimentos e meço ângulos. Né? Então, o produto escalar, na relatividade geral, isso vai ser muito importante, é a chamada métrica do espaço-tempo. Então, esse objeto aqui, ele define uma métrica. O que é uma métrica? Uma métrica significa que eu sei medir comprimento, sei medir ângulos. Então, o produto escalar define uma métrica. Nós vamos generalizar na próxima aula a noção mais vasta de uma métrica. E o produto vetorial, que agora em duas dimensões não é um vetor, o produto vetorial é muito interessante. Nós vamos ver que em cada dimensão ele assume uma forma diferente. O produto escalar, ele é o mesmo em qualquer dimensão. Mas o produto vetorial não, ele vai tomando características distintas de acordo com a dimensão onde eu estou. Então é só em 3 dimensões que acontece que o produto vetorial de 2 vetores dá um vetor. Em 2 dimensões, o produto vetorial de 2 vetores deu um escalar, deu um número, deu um escalar também, só que não é nem o ângulo do vetor e nem o módulo do vetor, mas ele dá uma medida de alguma coisa. Então esse produto aqui, a gente acabou de escrever dessa forma, x vetorial y é x transposto, matriz simplética, y. O que isso aqui está medindo para nós? O mundo já percebeu. Fazendo um produto vetorial, no fundo estou medindo a área, né, do paralelogramo, medido formado pelos dois vetores do lado. Aquela interpretação velha da aula, por exemplo. Módulo de um, módulo de outro, seno. Né? Bom, só para a gente agora encaminhar a discussão. Então eu estou num espaço bidimensional. Com essa situação, um espaço de coordenadas yx. E suponhamos então que eu tenha aqui um vetor v, um vetor u, que tem aqui um vetor v. Então nós sabemos fazer o produto escalar de u por v e sabemos fazer o produto vetorial de u por v. Suponhamos agora, que agora vai entrar a questão da simetria e começar a colocar o dedo na física aí. O que significa a gente fazer física? Significa definir observadores. Então cada observador escolhe o seu sistema de referência. O observador escolhe esse sistema de referência. Nesse sistema de referência, eu estou atribuindo a uma certa grandeza o caráter vetorial 1 e a outra grandeza o caráter vetorial 2. Eu tenho 2 objetos aqui nesse espaço.
Imagina que eu tenho agora um outro observador que não decida assumir os mesmos eixos que o meu. Então, eu tenho outro observador aqui, faça isso. Não vou trabalhar com esses eixos, não. Eu vou trabalhar com esse sistema de eixos. Colorido aqui, vamos dizer que esse aqui seja o observador S', e vai trabalhar com os eixos X', Y aqui. Então, eu tenho um observador O, que está trabalhando com o sistema XY, com as coordenadas X. E o observador O', que está... Eu rodei o observador. Fiz o que a gente chama, em teoria de grupos, de uma transformação passiva. Eu não medi no que eu estou observando. O e V estão parados. Eu não rodei o vetor. Eu rodei o eixo. Então é como se eu estivesse aqui na Terra, eu quero observar o Sol. Então, ou eu observo o Sol pelo AN, ou eu observo o Sol pelo Monte Palomar. Eu mudei o sistema de observação, mas eu não empurrei o Sol. Uma outra situação que não é... Quer dizer, em astronomia, ninguém vai tocar nem na estrela nem no planeta. A gente faz a observação passiva. Eu mudo de observador para observar o mesmo sistema. Mas em física quântica, não. Eu posso pegar meus elétrons, meu feixe de prótons no LHC, ou posso pegar o meu feixe de prótons no ferro. Então eu mudo o laboratório. Né? Ou eu posso mudar, eu posso pegar o meu sistema e mudar. Então eu vou pegar o elétron assim, eu posso pegar o elétron em outra configuração. Eu vou estudar um sistema de 2 elétrons, eu posso então atuar em cima do sistema físico. Ao invés de dizer, eu mudei o referencial, eu falo, eu sou o mesmo observador, mas eu vou observar o sistema físico em 2 situações diferentes. Eu estou aqui, eu vou querer observar o meu sistema físico aqui, ou então eu vou dizer o seguinte, se eu pegar esse mesmo sistema e rodar ele, deixar ele meio rodado, assim. Eu peguei o meu sistema, simplesmente, em vez de rotacionar os eixos, eu fiquei parado, eu sou o mesmo observador, mas rotacionei o sistema. E aí eu pergunto, a física que eu vou ler aqui é a mesma física que eu vou ler aqui? Ou o fato de eu rotacionar o sistema muda o que está acontecendo aqui? Será que esses 2 sistemas vão revelar a mesma física só porque um está rodado em relação ao outro? Ou porque um está transladado? Eu falo, não, eu vou botar o meu sistema observado aqui, não vou botar ele aqui. Então, eu tenho o mesmo sistema, simplesmente faço uma translação espacial do meu sistema. Então, eu atuei no meu sistema. Eu não atuei no observador. O observador é o mesmo, mas observando esse sistema em 2 situações distintas. Isso é o que nós chamamos de transformação ativa. A gente atua no sistema físico, a gente modifica o sistema físico e vê se eles 2 evoluem da mesma forma. Se os 2 sistemas físicos modificados evoluem da mesma forma, significa que eu tenho uma simetria. Aquela transformação não mudou a física. Ela é um modo de eu encarar a simetria, do ponto de vista ativo. Eu mudo o sistema e vejo que a mudança do sistema não alterou a física. Essa é a simetria observada do ponto de vista ativo. Ou então a simetria observada do ponto de vista passivo. São 2 observadores distintos observando o mesmo sistema que está aqui. O sistema está paradão aqui. Aí eu uso as minhas coordenadas x, y para descrever ele. O outro cara, que é um outro observador, ele usa as coordenadas dele para descrever o mesmo sistema. Aí eu vou olhar as leis físicas que eu escrevo no meu sistema, e ele vai olhar as leis físicas que eu escrevo. Eu escrevo a lei de Newton aqui. Ele escreve a lei de Newton lá, com outras coordenadas. A física mudou? Não. Se não mudou, eu tenho a mesma simetria, só que olhada do ponto de vista passivo. Então, sempre que a gente for fazer teoria de grupo, a gente tem que escolher a posição, ativo ou passivo, tá? Faz parte da vida. Então, vamos adotar aqui, no curso de teoria de grupo seremos todos passivos. Então, no curso de teoria de grupo, nós vamos sempre fazer esse sistema. Nós vamos mudar o observador, porque é o que a relatividade faz. Eu passo do laboratório para um observador que está com velocidade constante, ou seja, nós fazemos as transformações de Lorentz saindo de um observador, ou estou no laboratório, tudo parado, ou passo um cara por aqui e eu faço uma transformação de Lorentz, conectando observadores em movimento relativo. Então, vou adotar isso, mas não necessariamente faço isso. Eu poderia fazer o seguinte, então, eu estou aqui, vou ficar sempre no meu laboratório. Em vez de eu andar e eu estou andando, vendo o elétron para trás, eu fico no laboratório e eu jogo o elétron para trás. Então, em vez de eu usar 2 sistemas de referência, o laboratório e eu, o laboratório vê o elétron parado aqui.
E eu, para mim, eu estou vendo uma corrente elétrica, porque eu estou vendo uma elétrica em movimento para trás. É um ponto de vista. Ou então eu falo, não, eu não vou sair do laboratório, estou cansado, eu vou fazer o elétron andar. Então eu boto o elétron andar. Simplesmente eu estou vendo uma corrente também, só que eu estou atuando no sistema físico. Eu botei o sistema físico para andar, eu fiz uma transformação ativa. Ou então eu deixei o sistema físico parado, eu passei para outro observador. Eu mudei de observador, não mexi no sistema. Então a transformação é passiva, o sistema ficou intocado. Ou eu atuo em cima do sistema, boto o sistema para andar, e aí eu verifico como é que eu relaciono a física nessas duas situações. Ou mudando o observador, ou mudando o sistema. Então isso, se a física não mudar, eu digo que eu tenho uma simetria. Esse aqui é o conceito. Então nós vamos adotar aqui o ponto de vista que nós vamos sempre mexer no observador. Quando salvo em contrário, eu vou dizer, não, nessa situação vamos estudar a simetria do ponto de vista ativo. Eu não vou mexer no observador, mas vou mexer no meu sistema físico. Então eu poderia chegar aqui e falar, não, eu não vou mexer no observador. Porque esse observador aqui, por exemplo, ele está vendo. Vou apagar o vetor V para não ficar muito sobrecarregado. Agora eu tenho o vetor U. Então, do ponto de vista do sistema XY, esse vetor tem um ângulo alfa aqui. Ele forma um ângulo alfa com o eixo do X. E o meu observador, ele foi rotacionado de um ângulo θ, no sentido trigonométrico, digamos assim. Então, esse ângulo aqui, claro, desse cara com esse observador, é alfa menos θ. Então, é claro que um vetor U observado por XY, vamos chamar isso de observado, pelo observador, ele tem os seguintes componentes. O componente X dele, observando ele daqui. Então, a componente X dele é módulo de U, cosseno de alfa. E a componente Y dele, que é essa ideia aqui, a componente Y dele é módulo de U, seno de alfa. Agora vamos ver o mesmo vetor U do ponto de vista do alinho. Claro, o vetor não é o mesmo. Esse alinho aqui já vai estar vendo esse cara aqui com uma projeção maior no X' do que no Y'. Então, vamos dizer, então estou vendo o mesmo vetor, é o mesmo vetor, mas visto pelo outro observador. Então, eu vou me referir. Mas esse vetor, o módulo dele não mudou, simplesmente o tamanho dele não foi mudado. Eu só rodei o eixo do observador. Então, isso aqui continua módulo de 1. Só que aqui esse ângulo vai ser cosseno de alfa menos θ, que é cosseno de alfa, cosseno de θ, mais seno de alfa, seno de θ. Pessoal, já abrindo uma pouco. Isso é a componente X. Agora, a componente Y, linha dele, vai ser módulo de U, seno de alfa menos θ. Seno de alfa, cosseno de θ, menos cosseno de alfa, seno de θ. Quase que a gente, perdão aí, porque é o primeiro dia, a gente tinha que definir uma opção de coisa que não estava no meio do programa. Então a gente vai ter o seguinte, o meu vetor U, visto pelo sistema novo, o linha X, né? Quer dizer, o linha X', né? Estou botando o linha, o Y'. Então, esse aqui é o vetor visto no sistema rotacionado. Ele vai ter aquela matriz toda lá. Observe o seguinte, isso aqui, U, cosseno de θ, o cosseno de alfa, é a matriz, é a componente X do meu vetor. E o seno de alfa é a componente Y do meu vetor. O seno de alfa é a componente Y, de novo, está aqui, então isso aqui é a componente Y, e isso aqui é a componente X. Né? Então a gente tem o seguinte, eu posso colocar isso de uma forma matricial. Vai ter uma matriz aqui, que vai me relacionar o X com o Y. Como é que eu escrevo o linha X em função de um X? O linha X é o X cosseno de θ. Então, essa matriz aqui tem um cosseno de θ. E ela vai pegar o Y seno de θ. Outra vez aqui, o seno de θ. Fazendo a mesma coisa aqui embaixo,
linha Y vai pegar aqui, ó, o x menos seno de θ. E vai pegar aqui um cosseno de θ. Então, essa matriz aqui, ela está fazendo uma rotação no sistema de observação de um ângulo θ no sentido trigonométrico. Então, o que eu fiz? Eu passei de um observador, então foi uma transformação passiva. O meu vetor mudou porque eu mudei de observador. São dois observadores distintos observando o mesmo vetor U, mas o mesmo vetor assume formas distintas de acordo com a observação. No sistema O, as coordenadas são o x e o y. No sistema O', então eu fiz uma transformação. Então eu estou dizendo que eu passo de U para U' por uma rotação θ. Então isso é uma transformação. Essa transformação, ela incorpora, então essa notação, só deixa eu apagar isso aqui. Então essa matriz R, que nós vamos explorar um pouco mais, vocês observem que essa matriz tem uma propriedade interessante. O determinante dela é 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então o determinante dela é 1. E a inversa dela é a transposta dela. Olha só, como é que eu inverto uma matriz 2 por 2? Eu pego A, B, C, D. Como é que a gente inverte uma matriz 2 por 2? Ela é 1 sobre AD menos BC, B menos B menos C. Não é isso? Se eu multiplicar uma pela outra, não. Tá? AD menos BC dá 1, menos AD mais AD, CD menos CD, menos BC mais AD. Então, esse é o inverso dessa matriz. Então, só for inverter aquela matriz, o determinante é 1. Então, isso aqui não adianta nada. É 1. Quem vai ser D? Vai ser o próprio cosseno. Quem vai ser A? Vai ser o próprio cosseno. Eu só vou trocar. O seno vai virar menos seno e o menos seno vai virar cosseno. Ou seja, eu transpus aquela matriz. Então, o inverso dessa matriz é a sua transposta. Essa matriz é ortogonal. E tem determinante 1. Toda matriz ortogonal, como isso aqui é a propriedade de ortogonalidade. R transposto vezes R igual a R, R transposto igual a identidade. Então, isso aqui é a propriedade de ortogonalidade. Então, isso aqui é uma matriz ortogonal 2 por 2. Porém, uma matriz ortogonal, se eu tirar o determinante dessa relação, vamos usar as propriedades do determinante. O determinante de R transposto vezes R é igual ao determinante da identidade, que vale 1. Mas o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, o determinante de R transposto vezes o determinante de R. Mas quando a gente transpõe uma matriz, o determinante dela não muda. Então, isso aqui dá determinante de R ao quadrado. Portanto, toda matriz ortogonal tem determinante sempre igual a mais ou menos 1. Então, isso é uma propriedade típica das matrizes ortogonais. Se ela é ortogonal, você nem calcula o determinante, mais ou menos 1. Agora, essa nossa matriz, por construção, o determinante dela é 1. Então, todas as matrizes de determinante 1 nós chamamos de matrizes especiais. Do inglês S. Então, essa matriz R, que tem essas duas propriedades, então essa matriz R tem essa propriedade, ela é ortogonal. E o determinante dela não vale menos 1, vale mais 1, que é a outra possibilidade. Isso aqui é o que nós chamamos de uma matriz SO2. É uma matriz 2 por 2, ortogonal e especial. Vocês podem mostrar, não vou fazer isso hoje, vocês podem mostrar o seguinte, que essa matriz R de θ, ela pode ser escrita dessa forma, exponencial de θ vezes uma matriz sigma, onde essa matriz sigma é 0, 1, menos 1, 0. Façam esse exercício. O que significa exponencial uma matriz? Exponencial uma matriz significa fazer a expansão em série dela. Tem identidade, mais n, mais 2 sobre 2, mais n3 sobre 3 fatorial e assim vai. Toda a vida, até o infinito. Vocês vão levar essa matriz aqui até o infinito. Mas não vão precisar fazer isso, vocês vão ver que tem uma série vai ter uma recorrência, ela começa a se repetir daqui a pouco. Então vocês podem mostrar que isso aqui é muito importante. Nós vamos ver na próxima aula que isso aqui é o grupo
E isso aqui é o chamado gerador da álgebra. Esse significado. Então a relação entre grupo e gerador já fica clara aqui no SO2. Só fazer esse exercício, exponenciando essa matriz e lembrando o que é a série do cosseno, o que é seno de θ. Seno de θ é θ menos θ3 sobre 3 fatorial, mais θ5 sobre 5 fatorial, menos θ7 sobre 7 fatorial, e assim vai. E o que é cosseno de θ? É 1 menos θ2 sobre 2, mais θ4 sobre 4 fatorial, menos θ6 sobre 6 fatorial. Isso vai aparecer exatamente o que vai aparecer. Uma série que vai identificar o cosseno e uma série que vai identificar o seno. E vocês vão mostrar ainda uma outra coisa. Esse exercício vocês podem fazer. Estou deixando para vocês fazerem. A aula que vem vai partir disso aí. Além disso, vocês podem mostrar esse exercício.